Olá, eu sou Maria Helena Denk e esse é o Crítica de Ponta, programa laboratorial produzido pelos alunos do terceiro ano de jornalismo da UEPG. Acessibilidade é problema no cemitério São João Batista, no bairro de Uvaranas. A repórter Victoria Celares visitou o local e fala sobre essas irregularidades. Quando há a perda de alguém, o enterro é o momento de despedida. O caminho até o túmulo marca os últimos instantes, onde todos que estão presentes expressam seu amor, saudade e dor. Mas estes todos podem ter algumas exceções. A gestão do espaço público em Ponta Grossa dificulta a marcha de chegada para alguns, devido aos corredores estreitos, calçadas danificadas e objetos, que se tornam obstáculos para aqueles que desejam se despedir e não conseguem por causa da falta de acessibilidade, como é o caso do cemitério São João Batista, no bairro Uvaranas. Nos corredores principais do local, há um amplo espaço, onde é possível mais de 3 pessoas caminharem com facilidade. A calçada, mesmo que irregular, possibilita a passagem de cadeirantes ou pessoas com dificuldade de locomoção. Entretanto, nos corredores secundários, que abrem passagem para os demais túmulos, o espaço é estreito, evidenciando uma falta de acessibilidade e uma forma de descaso na gestão do espaço público que apresenta falhas na inclusão. Em momentos delicados, como a perda de alguém próximo, todos possuem o direito de participar da cerimônia de despedida. Preocupações com a mobilidade e deslocamento não devem, ou ao menos não deveriam, estar na lista de pensamentos das pessoas presentes. A constatação aqui diz a respeito do cemitério São João Batista, mas pode servir para avaliar a gestão pública de outros cemitérios da cidade. O mínimo esperado para tais ambientes é um caminho adequado para as pessoas no momento da despedida. É tempo de aguardar e cobrar responsabilidade pública no planejamento e distribuição dos espaços do cemitério de Ponta Grossa. Na área da produção audiovisual, eu, Maria Helena Denk, faço uma análise dos editais públicos lançados pela Secretaria de Cultura de Ponta Grossa para financiamento de obras. Para quem mora em Ponta Grossa, ou mesmo para quem somente visita em um sábado durante a noite, a impressão é de que a cidade é um paraíso aos amantes da arte. A cena local possui produtores de música, artes visuais e audiovisuais. Para quem gosta do assunto, sabe que talento é o que não falta por aqui, e compreende também que nenhum cenário artístico floresce e sobrevive sem incentivo, principalmente financeiro. Uma das formas que os artistas encontram para financiar suas obras são os editais da Secretaria Municipal de Cultura. Uma das áreas que precisa de auxílio financeiro para a produção é a do audiovisual. Gastos com equipamentos, equipes de apoio e a própria mão de obra artística custam dinheiro e tempo. Em 2022, até o mês de novembro, a Secretaria de Cultura lançou apenas 2 editais que tratam especificamente de produtos audiovisuais. Um para projetos de curta-metragens e outro para projetos cine, foto e vídeo. Alguns pontos se assemelham entre os 2 editais. Primeiramente, o valor destinado para os 2 é o mesmo, de R$30 mil. Requisitos aos participantes, como moradia comprovada em Ponta Grossa por pelo menos 6 meses antes da divulgação do edital, também se repetem nos 2 documentos. É interessante notar que, nos casos específicos de apoio às obras audiovisuais, o tempo das obras é curto, de 1 a 10 minutos, combinando ambos os editais. E o mesmo acontece com o valor proposto para cada projeto. O prêmio aos vencedores pode variar de R$1 a R$10 mil, dependendo da classificação e do edital selecionado. Nos 2 casos, a seleção considera quesitos como originalidade, qualidade e relevância cultural. Em 10 meses, a quantidade de editais para obras audiovisuais produzidas em Ponta Grossa é modesta, e menor ainda é o tempo de cada obra, com os editais se resumindo ao financiamento de curtas. É possível elogiar, porém, o valor das premiações, que reconhecem o trabalho dos artistas como relevantes para a cultura da cidade e possibilitam que pontagrossenses demonstram o poder da 7ª arte. Rádio de PG faz cobertura em tempo real da Copa do Mundo de 2022, direto do Catar. A repórter Leriane Barbosa acompanha a cobertura. A Rádio Lagoa Dourada FM investe em notícias e transmissões ao vivo sobre jogos da Copa do Mundo, que em 2022 acontece no Catar. A estação age em parceria com a Rádio Gaúcha FM de Porto Alegre e as informações vêm diretamente do país sede da Copa através do correspondente Osiris Nadal. No geral, são 2 programas esportivos que vão ao ar, além de transmissões dos jogos da seleção brasileira. A Lagoa Dourada FM não é uma das rádios consideradas campeãs de audiência da cidade, porém é a que se destaca com transmissões completas dos jogos feitos em tempo real. O correspondente Osiris Nadal faz entradas ao vivo
tanto no programa Manhã Total Esporte de Alceu Bauer, como no Esporte Lagoa Dourada, comandado por Dudu Guimarães e Peixoto. Ambos os programas possuem 1 hora de duração e dispõem de ao menos 30 minutos para as notícias sobre a Copa do Mundo no Catar. A diferença entre um programa e outro é que o programa matinal conversa com o correspondente do Catar ao final, já o outro, que é o programa noturno, começa com os destaques da Copa. O interessante da cobertura da Rádio Lagoa Dourada é a junção do tradicional com o contemporâneo, pois a emissora segue um formato radiofônico em que o correspondente entra ao vivo, conversa com os ouvintes e com o locutor, mas também, devido à internet e às redes sociais, divulga imagens e vídeos das informações repassadas. Entre as notícias divulgadas por Osíris, a maioria nota sobre treinos da seleção brasileira, coletivas com o técnico Tite e principais jogadores, além de integrantes do público que frequenta os arredores dos estádios. Mas engana-se quem pensa que a transmissão da Copa do Mundo de 2022, feita pela Rádio Lagoa Dourada, foca somente em notas informativas. Pelo contrário, Osíris também traz entrevistas com jogadores da seleção e realiza transmissões das partidas em que o Brasil entra em campo. Enquanto o correspondente do Catar divulga as informações quentes, a equipe de radialistas de Ponta Grossa analisa os jogos de todas as seleções com a participação ativa de ouvintes através dos programas. É um jeito inovador de transmitir futebol pela rádio com a ajuda da internet. Exposição Olhares Diversos na Galeria Ponto Azul dá visibilidade a estudantes de pinturas que retratam a natureza, sentimentos e visões de mundo. A crítica é de Isadora Ricardo. A exposição Olhares Diversos, a pintura e a poesia sem palavras, produzida por 11 alunos adultos do Centro Cultural Casa Leonardo, ilustra a visão de mundo dos artistas por meio de pinturas em tela. Expostos na Galeria Ponto Azul no mês de novembro, a maioria dos quadros retrata a natureza. Entretanto, ilustrações de romance, solidão, corpo feminino e releitura de obras religiosas também estão entre os assuntos pintados pelos estudantes. O potencial dos artistas se apresenta nas técnicas empregadas. Para alcançar o efeito de preenchimento nas obras de natureza, por exemplo, os artistas utilizaram a técnica de batidinhas, além de aplicar cores que remetem ao meio ambiente e ao campo, como diferentes tons de verde, marrom, laranja, vermelho e amarelo. A composição de diferentes elementos resulta em pinturas reais, que colocam o visitante no ambiente retratado pelas telas. Na exposição, outra pintura com tons predominantes de azul, que parece ser ambientada em uma praia, traz uma mulher de chapéu ao centro pisando na água. Na obra, a perspectiva da artista remete a um sentimento de solidão, visto pelas cores empregadas e pela técnica de profundidade da personagem representada. Fora do universo da natureza, mas com arte também voltada à solidão, o retrato de um senhor sentado em bancos na cidade retrata uma cena cotidiana, em uma imagem de situações rotineiras presenciadas no dia a dia. As cores pinceladas e a própria situação representada vislumbram um retrato da vida social. Muitas vezes, as exposições são de obras de pintores conhecidos ou renomados. Oportunizar que estudantes apresentem trabalhos experimentais é uma forma de garantir divulgação e, ao mesmo tempo, possibilitar que moradores da cidade também tenham acesso às produções da autoria de profissionais em formação nas artes plásticas. Prefeitura Municipal promete descentralizar decorações natalinas, com investimento para mais praças da cidade. A análise é de Cassiana Tosati. A construção de um clima natalino é essencial no final do ano. Porém, é necessário avaliar a que custo se obtém uma ambientação de Natal inspirada pelos filmes norte-americanos. Em Ponta Grossa, árvores e flores de Natal, cordões de luz, mangueiras de LED, guirlandas, entre outros itens festivos, custam, de acordo com o edital de novembro, R$ 294.236, destinados à Secretaria Municipal de Cultura. Além de decoração, a Prefeitura Municipal investiu em atrações. No Lago de Olarias acontecerá o Show das Águas, com o uso de R$ 747.500 e serão destinados R$ 125.000 para o Natal Encantado no Jockey Club, que passa a ser aberto ao público disposto a pagar pelo ingresso. A partir das informações, é necessário analisar se os gastos são coerentes com as demandas da população e se o clima natalino vai realmente contemplar a todos.
A promessa da Prefeitura nesse ano é a descentralização das festividades com a decoração de 5 praças. Uma das justificativas que consta no edital é o objetivo de movimentar o comércio com a inserção de Ponta Grossa no roteiro turístico natalino. É preciso, então, fiscalizar se o movimento surge também da preocupação governamental com o comércio de vilas, por exemplo. A falta de descentralização pode tornar óbvio o favorecimento a determinado grupo de empresários que atuam na região central. É coerente também avaliar se os investimentos refletem as necessidades da maior parte da população. A justificativa de movimentar o comércio para gerar novos empregos, por exemplo, pode ser simplista no atual contexto de desemprego e instabilidade financeira. O dinheiro destinado às decorações propagandeadas de final de ano não condiz com a realidade dos pontagrossenses, onde 2022 foi marcado pelo fechamento de unidades básicas de saúde, exclusão de grupos em relação ao transporte público e favorecimento de setores empresariais. No final das contas, é preciso verificar se o custo de movimentar o comércio e atrair turistas é atitude coerente no momento para garantir direitos básicos, saúde, educação, transporte aos pontagrossenses. Muitos estarão de fora dos benefícios para festividades e a proposta de construir um clima natalino de união e solidariedade se mostra inconsistente no atual cenário. Restaurante em Ponta Grossa é o único a ofertar pratos tradicionais da culinária coreana. Ana Barbato visitou o local e conta os detalhes. O restaurante Choi, localizado no bairro Orfos, em Ponta Grossa, é o único a oferecer pratos tradicionais da culinária coreana na cidade. O cardápio conta com 17 pratos, como bibimbap, japchae e kimbap, que se destacam pela diversidade de ingredientes e sabores. A opção escolhida para a degustação foi o churrasco coreano. O combo serve até 4 pessoas e contém 1 kg de carne, 7 acompanhamentos, 4 tigelas de arroz oriental e folhas de alface. Na opção, uma grelha elétrica é colocada sobre a mesa, onde os próprios clientes podem assar a carne. Um dos acompanhamentos é o prato típico coreano kimchi, uma mistura de hortaliças e molho vermelho bem apimentado. A opção é pertinente para aqueles que desejam experimentar um pouco de tudo. Algo que pode se destacar é que os acompanhamentos ajudam a equilibrar a refeição, principalmente para pessoas que não são acostumadas com pimenta. A batata com shoyu, que é mais doce, ajuda, por exemplo, a amenizar a picância dos demais itens. A experiência vale a pena para experimentar comidas típicas de outro país e conhecer diferentes culturas. De primeira, algo que pode assustar é o preço dos pratos, que variam de R$ 35 a R$ 250. Porém, a maioria das opções possui mais de 4 acompanhamentos e serve de 2 a 4 pessoas, o que é ideal para dividir com a família ou amigos. O mesmo vale para o soju, destilado famoso da Coreia do Sul, produzido à base de batata doce, arroz e cevada, que custa R$ 43,00 com 360 ml e também pode servir até 4 pessoas. Apesar da pimenta ser utilizada com frequência nos pratos, há opções que não possuem ingrediente, basta o cliente se atentar ao cardápio. Esse foi o Crítica de Ponta, material produzido para a disciplina de Crítica de Mídia, ministrada pelo professor Sérgio Gadini. Para conferir mais edições do programa, acesse o portal periódico. Muito obrigada pela audiência e até a próxima!